Boa noite, meus amados, meus queridos irmãos, meus amigos, amém? Os que me dão apoio no farol, no ponto do ônibus, de frente ao dia, de frente à farmácia. Todos vocês de coração, eu agradeço a vocês, amém? Em nome do Senhor Jesus. E continuo dizendo que Jesus não vai voltar, tá? Jesus está dentro de nós. Nós estamos com a cruz de Jesus e Jesus habita dentro de nós. Jesus veio no ano 70. Ele veio como carne e voltou como espírito. Amém? Já está tudo resumido. Dá uma olhada nos outros canais, onde está dizendo Jesus não vai voltar. Amém? Senão a gente não era templo, morada, santuário, igreja de Deus. E Deus é a cabeça. Nós somos a imagem, semelhança do Espírito Santo. Obra-prima do Espírito Santo. Nós somos pastor, missionário, administrador de Deus, discípulo do Pai, profeta, sacerdote e geração eleita. Senão a gente não era tudo isso, não. Agora, tem que crer. Tem que crer que as bênçãos de vocês descem. Muita gente quer as bênçãos, mas não quer o abençoador. Não. Primeiro é o abençoador. Amém? Dá um like, dá um joinha e compartilhe. Deus é com vocês sempre. Amém? Vamos lá? Se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração. A religião desse é vã. A religião desse é vã. Porque, na verdade, não tem religião. Entendeu? Não existe religião. Né? Religião é uma ilusão. Certo? Agora eu vou ler aqui, antes de eu ler a explicação, eu ler aqui para vocês entenderem o que ele quer dizer, tá bom? Desculpa, tem que ser com a lanterna e a letra é muito pequenininha. Religião pura. Apesar da existência de diversas religiões, porque religiões é uma ilusão, mas Deus deixou, e deuses, e de inúmeros religiosos. Você entendeu? Apesar da existência de diversas religiões e deuses e de inúmeros religiosos, o mundo vive um caos. Ninguém se entende. E o ódio e o preconceito separam pessoas diariamente. Tiago revela que o verdadeiro sentido do Evangelho nada tem a ver com a religiosidade. Deste mundo que mostra o cumprimento de muitos rituais e tradições, mas pouca santidade, que é isso que Deus quer. Seja santo porque eu sou santo. Seja íntegro porque eu sou íntegro. E amor ao próximo. Não tem. Tem muita gente que está perdendo tudo. A mensagem do Senhor Jesus, por meio da sua palavra e principalmente de seus atos, enquanto viveu nesta terra, que Jesus esteve aqui já. Jesus esteve nessa terra. Entendeu? Teve. Mas ele morreu, ressuscitou. Nós agora somos ressuscitados junto com ele. Só que agora nós é que estamos vivendo no lugar dele. Nessa terra. Nos ensina a verdadeira religião. Amar ao próximo e permanecer santificado, a fim de não nos contaminarmos com o pecado. Tá vendo? Tá vendo? Não se contaminar. Porque o verdadeiro amor é esse, de Deus. Entende? Mas muita gente não está ligando, não. Entende? Vamos lá. Se alguém entre vós cuidar ser religioso e não refreia a sua língua, por quê? A morte e a língua está no poder. A morte e a vida estão no poder da língua. Entendeu? Engana o seu coração. Religião desse é vã. Por quê? Porque não existe religião. Religião é uma ilusão. Mas vocês querem. Será que não é o suficiente? Olha o que ele está botando na minha cabeça. Será que não é o suficiente
você ler a Bíblia, falar com Deus, porque Deus é o nosso professor, é o nosso instrutor, é o nosso orientador, é o nosso salvador, é o nosso escudo, é a nossa esperança, é a nossa segurança. Deus, sendo tudo isso, será que não é só o suficiente de você ficar com Ele? Será que não? Ele é tudo isso. E vocês precisam ir para Candomblé. É preciso vocês ir para outras religiões, que tem um monte de religiões. Religiões é uma ilusão. Igreja é alçapão e arapuca. Igreja é comércio. É dinheiro todo dia, é dinheiro toda semana, é dinheiro todo mês. Hã? Candomblé, pra quê? Pra que candomblé? Pra quê? Vocês estão procurando coisas onde não tem. Vocês saírem de casa para ir para esse lugar. Fique em casa, lê a Bíblia. Hã? Lê a Bíblia. Ou olha esses vídeos que não sou eu que falo, é Deus. Entendeu? Meu Deus do céu. É vã, gente, é vã. Tem que estar no sólido, que é a graça, a graça. Tem que estar no sólido. Religião não é sólido. Religião é uma ilusão. Tiago 1:26. Vamos na explicação. É sério, gente, é sério. Sair de casa para ir frequentar esse lugar. Candomblé, pra que candomblé, gente? Candomblé pra quê? Mesa branca pra quê? Olha, eu ia nesse lugar para ver qual o caminho que Deus queria que eu seguisse. Deus, olha, ele se manifestava no meu corpo, mas eu não sabia o que era, pensando que era porque eu tinha que ficar nesse lugar. Mas deixa que era Deus avisando que não era esse lugar para eu ficar. Entende? Lá na Vila Sabrina, que tem um canto lá, que só tô vendo de gente que é. Eu não sei se existe ainda. Quando ouvimos o que outros dizem, vamos deduzindo ao pouco coisas sobre seu caráter. Suas palavras são mais repletas de coisas positivas do que negativas. Usam palavrões ou palavras boas. Veja, suas palavras são mais repletas de coisas positivas do que negativas. Usam palavrões ou palavras boas, falam alto e muito, ou são mais quietos e defensivos. Essas coisas se resume a história de cada pessoa, a seu caráter. Mas é importante prestar atenção ao tipo de linguagem que você, como cristão, usam isso. Vamos ler de novo. Melhor. Peraí, vamos ver. A seu caráter. Mas é importante prestar atenção ao tipo de linguagem que você, como cristão, usa. Isso pode afetar profundamente a sua visão da vida e de Deus. A palavra da Escritura não é a das conversas do dia a dia. Então, respeite-a e dê-lhe a reverência necessária. Porque, gente, as pessoas leem a Bíblia como um livro qualquer, sabe? Ela não é sagrada, mas é na Bíblia que a gente tem que conhecer o nosso Pai. Ela é importante. Ela não é sagrada, mas ela é importante. É a história de Jesus de Nazaré, e a história de Deus, o Velho e o Novo. Moisés, Paulo. Paulo já ganhou. Pedro e Paulo. Moisés e lei. Entendeu? Agora veja, Pedro e Paulo, circuncisão e incircuncisão. Entendeu? Graça e Moisés. Nós não somos lei, nós somos graça.
Pedro era lei. No vídeo, no filme. O Paulo ganhou todos eles para a graça. Por isso que eu peço para vocês olhar o filme. Paulo de Tarso. É a das conversas do dia a dia. Então, respeite-a e dê-lhe a reverência necessária. Essas palavras foram escolhidas cuidadosamente, comunicadas de uma geração para outra por ele. Tá vendo? Agora, oração. Pai Celeste, agradeço pela tua palavra que nos foi comunicada através das Escrituras e de boca em boca, através dos antepassados, assim como os que vieram antes de nós. Porque nós somos uma nova criatura. Aquelas pessoas antigas já foi, entendeu? Já foi. Então, por isso que nós estamos depois do ano 70 e depois da cruz. Muitos séculos depois da cruz, muitos séculos depois do ano 70, nós estamos. As coisas velhas já passou, tudo se fez novo. Nós somos Nova Jerusalém. Por isso que Jesus não vai voltar. Jesus habita dentro de nós. Agora veja. A boca em boca, através dos antepassados. Assim como os que vieram antes de nós, guia-nos, Senhor, para que demos o nosso respeito a eles e a ti, Senhor, usando da tua palavra com reverência e veneração, disseminando a tua verdade, que as minhas palavras façam refletir o brilho da tua verdade. Amém? Veja, amém? Deus é bom. Todo tempo Deus é bom. Entendeu? Agora, eu vou ler aqui um pedacinho do Tiago. Será que vai dar tempo? Peraí. Com a letra grande, tá? Eu acho que vai dar. A prática da palavra de Deus. Para chegar até a oração o texto, tá bom? Fiz como eu fiz ontem. A origem do bem. Vamos lá. Sabeis estas coisas, do 19 ao 26. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos, todos homens, pois seja pronto para ouvir, tardio para falar, para se irá e para se irá. Tardio para falar, tardio para se irá. Por quê? Porque quando uma pessoa está falando, a outra tem que murchar as orelhas, né? Para escutar o que aquela pessoa está falando. Porque senão não dá certo. Vai virar bagunça só. Entendeu? Entendeu? A prática da palavra de Deus. Veja só. Agora vamos lá. Como quem diz assim, Tiago 1, né? Quanto mais você cair em tentação, o teu galardão é grande. Só que você tem que prestar atenção e não cair. Tá certo? Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão, que é os 9 frutos do amor de Deus, é um desses frutos, que é mansidão, a palavra em vós, implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvinte. Tá vendo? Não seja ouvinte, seja praticante da palavra. Entendeu? Enganando-vos a vós mesmo. Seja
praticante da palavra, não ouvinte. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural. Viu só? Se enganando a si mesmo. Pois a si mesmo se contempla e se retira e para logo se esquece de como era a sua aparência. Viu? Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, que é a lei de Deus, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado. Não quer realizar. Tá vendo? Não quer realizar. Tem que ser assim. Praticante da palavra que vai conseguir as coisas. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refreitar a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Viu? O texto da noite, não da manhã. Tem vezes que eu erro. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai. E esta visita os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Incontaminado do mundo. Tá vendo? Eu li só do 19, Tiago 1, do 19 ao 27. Mas tem bastante coisa aqui. Maravilhoso. Tá entendendo? Porque senão o vídeo ia ficar muito grande. Mas se der para vocês ler, gente, ler é muita coisa boa. É que eu fico com sede, com fome, sabe? É muita coisa boa. Mas também eu não posso fazer o vídeo muito grande. Tá bom, gente? Amém. Graça e paz. Deus abençoe. Eu dou o meu melhor. Mas o importante é vocês me ajudar. Deus não quer nada, não. Mas eu peço, por favor, compartilhe, dê um like. Ou se não, pega um pedacinho do texto da Bíblia, passa no WhatsApp de vocês. Vocês podem fazer a obra de Deus, gente. Deus já deu liberdade para isso. Mas vocês têm que falar antes com Deus. Entendeu? Ele é o nosso professor, gente. Ele é o nosso pai, é o nosso guia. Meu Deus, vocês só basta crer, gente. Deus está aí querendo que todo mundo invoque ele para trabalhar com a gente. Como ele trabalha comigo, ele quer trabalhar com todo mundo. Amém. É que tem gente que não acredita que Deus é Deus, né? É muito interessante como esse povo do Jeová, ele diz que Deus não é Deus. Ele diz que Jesus existe. Hã? E esse negócio de não doar sangue, não pode doar sangue. Gente, é comer sangue. Eles falam, não sei o que, comer sangue. Eu não entendi nada. Para eles, Jesus não é Deus. Jesus não é Deus. É salão do reino. O lugar é esse, salão do reino. O que é isso, gente? Que reino? O reino somos nós. Nós estamos no reino de Deus. Não tem salão de reino, não. Tudo é errado. Né? Gente, corra desse povo do Jeová, gente, na porta de vocês. E ainda mais acorda vocês. Vocês querem dormir até de meio-dia, de um domingo, e eles estão para falar do Jeová? Não, para falar de Deus. De Deus e acabou. Na Bíblia está dizendo, Jeová é Deus, mas ele não considera Deus com Deus. Entendeu? E ele diz que se for doar sangue, é comer sangue, não pode. Quer dizer que uma pessoa da família pode morrer e eles não podem doar sangue. Que história é essa, gente? É o DNA de Deus, o nosso sangue. É o DNA de Deus. É uma seita. É uma seita, gente. Transfusão de sangue é comer sangue. A pessoa vai morrer e eles não dão. Eles não dão. Não pode ir para um aniversário. Não pode
comprar presente, não pode comer bolo. É muita palhaçada, é muita heresia. Deus quer que vocês se entreguem totalmente, totalmente a Ele. Ele quer o coração. É o coração da gente. Ele quer trabalhar com nós totalmente. Entendeu? Como eu me entreguei. Deixa as coisas do mundo, gente. Ninguém vai saber o dia de amanhã, gente. O dia de amanhã pertence a Deus. Se vocês têm que fazer as coisas agora, faz. Vai se policiando, parando de fazer as coisas erradas. Tá entendendo? Porque nós já somos tudo. Nós somos profeta, sacerdote, geração eleita. Nós somos tudo, gente. Pastor de Deus, missionário, administrador de Deus. Nós somos discípulos do papai. Pena que muita gente não tem tempo de eu explicar tudo. Isso é bom explicar também pessoalmente. Tiago 1 está dizendo, veja, quanto mais você tem problema na vida, teu galardão é grande. Entendeu? Tem que crer, gente, tem que crer. Lê o Tiago 1, devagarinho, devagarinho, vocês todo dia se interessam, gente. Tem gente que sai de férias, não tem coragem nem de tocar na Bíblia. Tem gente que diz assim, irmã Lúcia, eu vou sair de férias. Eu vou procurar um tempo para falar com Jesus, com Deus. Com Deus. Eu vou ler a Bíblia. Eu vou me dedicar. Quando chega o mês, cadê? Aí, irmão, não deu. Falta de interesse. Ninguém sabe o dia de amanhã. O dia de amanhã pertence a Deus. Amém. Graça e paz. Deus abençoe vocês. A gente já está no reino. Já estamos na graça, gente. O reino de Deus é isso. É Deus dentro de nós. Não é salão do reino. Que isso? Eu sei não, viu? Amém? Não pode doar sangue? Meu Deus. Jeová. Corra desse povo de Jeová. Que ele fala totalmente diferente do que está escrito na Bíblia. Amém? Deus abençoe. Graça e paz.